Olá pessoal, tudo bem? Quero falar hoje do conto Amor, de Clarice Lispector. É um conto que está no livro Laços de Família e que é, enfim, um dos mais famosos ou mais comentados e elogiados, enfim, mais lembrados, digamos assim. É a história de amor, é a história de uma dona de casa que tem... eu não vou contar o conto só para situar o leitor, que tem uma experiência reveladora durante seu cotidiano. Ela se vê numa situação inesperada ao enxergar um cego mascando chicletes. Então aquilo adquire uma conotação, adquire uma força na sua percepção da realidade muito grande e faz com que ela comece uma viagem interior. Enfim, ela se altera completamente, altera seu dia, sua rotina, o seu íntimo, né? E tudo acontece nesse intervalo em que ela saiu para fazer as compras para o jantar. Ela tem 2 filhos e o marido. Então, é um conto de grande intensidade, de grande força, efeito de leitura. E esse efeito de leitura sempre me inquietou como imaginar que um processo que provoca uma intensidade tão grande, um efeito tão grande de leitura, ele provavelmente teve o seu equivalente no processo de criação, né? Que é aquele momento de encontro entre o objetivo daquela escrita e o alvo dessa escrita, que seríamos nós, os leitores. Então eu sempre intuía que era assim, mas não tinha uma comprovação até o dia que eu li a crônica. Clarice era cronista, escreveu no Jornal do Brasil durante muitos anos. Eu encontrei a crônica Explicação Inútil, de Clarice Lispector, publicada no ano de 69, no Jornal do Brasil, no mês de outubro, se não me engano. E ela, nessa crônica Explicação Inútil, ela fala sobre o seu processo criativo em alguns dos seus contos, né? E entre esses contos está o conto Amor. Para mim foi uma grande revelação ter aquela minha impressão confirmada pelas palavras da própria a escritora, né? Quando ela, ao falar do conto, ela diz assim: do conto Amor, lembro 2 coisas. Uma, ao escrever, da intensidade com que inesperadamente caí como personagem dentro de um jardim botânico não calculado, e de onde quase não conseguimos sair, de tão encipoadas e meio hipnotizadas, a ponto de eu ter de fazer meu personagem chamar o guarda para abrir os portões já fechados. Senão, passaríamos a morar ali mesmo até hoje. A segunda coisa de que me lembro é de um amigo lendo a história datilografada para criticá-la, e eu, ao ouvi-la em voz humana e familiar, tendo de súbito a impressão de que só naquele instante ela nascia, e nascia já feita como criança nasce. Este momento foi o melhor de todos. O conto ali me foi dado e eu o recebi. Ou ali eu o dei e ele foi recebido. Ou as 2 coisas que são uma só. Isso é maravilhoso, confirma a intuição que nós temos de que há uma conexão entre as 2 pontas, entre o escritor e o leitor, e de que o canal é isso, é o texto, é a linguagem, é a palavra. Esse é o grande milagre da literatura. Então, as 2 coisas, eu dei e eu recebi, né? E o fato de ela comparar o texto com a criança que nasce pronta é uma imagem belíssima. E ao mesmo tempo é uma imagem de doação, porque essa criança, ela entrega para o leitor. Então eu acho muito representativo, muito significativo da força que a obra da Clarice Lispector tem por estes elementos, por essas comprovações que nós temos do quanto aquilo era profundo,
e assim profundo nós recebemos.